a CNN teve acesso ao processo que pediu a prisão dos suspeitos de estarem envolvidos no plano do PCC contra Sérgio Moro, como eu tinha dito. Em um dos trechos é possível ver uma conversa que detalha o local chamado Clube Duque de Caxias, onde o senador Sérgio Moro votou nas eleições de 2022. As mensagens descrevem as rotas de acesso ao local, a localização das câmeras de segurança e a posição dos seguranças e vigias que trabalham lá. Essa troca de mensagens leva a juíza responsável pelo processo a concluir que foi cogitada alguma ação contra Moro na data do segundo turno das eleições. Outro trecho mostra que codinomes eram usados pelos criminosos. No documento é possível ler, vocês estão vendo na tela, que com o intuito de dificultar a identificação da ação criminosa, Tóquio seria o código para Moro e Flamengo seria o código para sequestro. A investigação também desmente a fala de Lula. Nela é possível ler, portanto, que as provas colhidas indicam que atos criminosos estão efetivamente em andamento na cidade de Curitiba, no Paraná, há pelo menos 6 meses, contando com a presença física dos investigados, compra de veículos, aluguel de imóveis e monitoramento de endereços e atividades do senador Sérgio Moro. Esse é um dos trechos que eu destaquei e agora vocês estão vendo em imagem a partir do documento ao qual a CNN teve acesso. Então, foram pelo menos aí 6 meses em que a facção criminosa esteve monitorando os passos do Sérgio Moro, Hélio Beltrão. Diga. Qual a pergunta? Não, é muito tempo de elaboração de um plano. Uhum. Você tem toda uma arquitetura criminosa com troca de mensagens entre eles. Uhum. Os nomes de todos esses criminosos, de cada integrante, inclusive... você tem uma testemunha protegida falando a respeito deles. Uhum. Está tudo lá, devidamente apontado dentro do processo. É algo muito grave, que obviamente fez, né, nos últimos dias, ontem, a gente refletir sobre a questão da insegurança pública no Brasil, uhum. né, do poder dessas facções. Inclusive, dentro do processo, você tem uma lista de agentes públicos que já foram mortos por membros da facção, que incomodavam de alguma forma. Então, você tem gente que trabalhou ali numa unidade prisional, num presídio, você teve juiz e tal. Quer dizer, gente que se vinga de agentes públicos que, de alguma forma, incomodaram. Uhum. Essas pessoas, eventualmente, se consideram injustiçadas. Uhum. O Poder Judiciário ele tem um sistema de freios e contrapesos. Você tem, inclusive, criminosos de facções que são soltos por decisão do STF. Inclusive, um membro dessa facção foi solto por uma decisão do Marco Aurélio Melo, que soltou também o André do Rep, por exemplo, soltou outro de São Gonçalo, sobre o qual escrevi na época. Então, qualquer mágoa, qualquer ressentimento não justifica uma acusação de armação junto com criminosos, junto com agentes públicos, quando você tem todas as provas em contrário. Sim, Felipe. Eu não sei se você se recorda, anteontem, antes de a gente saber desse envolvimento do PCC, etc., eu disse que é comum que prisioneiros, ex-prisioneiros, né, quando soltos, queiram se vingar de quem os colocou na cadeia, de quem os puniu, de polícia. A gente estava se referindo naquela altura do Lula, né? Mas você veja como o Lula pensa igualzinho ao PCC. O Lula quer se vingar do Moro, disse isso, ele disse isso anteontem, estou aqui para me vingar dessa gente. E o PCC, enquanto isso, fazendo esse plano detalhado, que você falou, que hoje foi revelado ao Brasil, que prova que o que o Lula falou não tem sentido algum, é completamente sem embasamento. Ele tirou, né, a famosa vozes da minha cabeça para fazer uma acusação, simplesmente porque ele quer fazer uma desforra, como uma plataforma de governo. Ele é o chefe do gabinete da desforra desse governo, tem o PT também, né? Então, é lamentável que isso esteja acontecendo no Brasil, né? E a gente só tem realmente que criticar e lamentar que o presidente da República tem esse tipo de atitude, Felipe. E muitos agentes, Raquel, da Polícia Federal, você tem uma diferença de visão entre eles, de mundo. E isso, eventualmente, até ou não aparece, porque são pessoas técnicas, são pessoas que fazem o seu trabalho, independentemente da sua visão. Eventualmente, isso pode ser compensado. Você tem grupos, você tem uma autonomia de determinados setores que fazem investigações e, eventualmente, pode aparecer uma politização e isso, claro, tem que ser devidamente monitorado. Agora, nesse caso, não parece haver, com todo esse histórico, com tantos anos de investigação, com o mesmo responsável em diversos casos, não há qualquer elemento que indique
uma ideologização, uma politização, uma fabricação ou manipulação de prova? Então, eu fui atrás disso também. Geralmente, na Polícia Federal, os delegados têm autonomia em relação aos seus superintendentes. Mas o superintendente está sempre monitorando, ele tem condições de saber se alguma investigação está sob influência política. O superintendente do Paraná, ele foi trocado no governo do PT e é praxe isso, tá? Toda vez que você troca um governo, você tem realmente trocas em todas as superintendências. No governo Lula não foi diferente. No governo Lula agora, no Paraná, o superintendente é o delegado Rivaldo Venâncio, que fez parte da segurança do Lula. É um delegado muito próximo ao PT, é um delegado que já foi crítico da Lava Jato. Então, o que as fontes na Polícia Federal me apontaram, que dificilmente seria um delegado um superintendente que compactuaria com qualquer tipo de plano político. Um ponto que eu queria chamar a atenção, Felipe, e que é sempre importante a gente estar muito atento aos fatos, né? Ontem surgiu a hipótese de que fosse um plano para matar Sérgio Moro. Eu acho que até o ministro Flávio Dino, se não me engano, chegou a levantar essa hipótese. Isso não está na investigação. Eu lembro que um dos investigadores tinha falado comigo que era um plano de sequestro. E é o que está lá. Que exatamente é o que diz na investigação, que o que se comprova é que era um plano para colherem, os criminosos estavam colhendo informações sobre a rotina do Moro e planejando um sequestro. Não se sabe, a investigação não conseguiu chegar qual era o objetivo posteriori. Se era realmente para trocar pelo Marcola, isso não aparece na investigação, é uma hipótese que a investigação desenvolve, mas não aparece em nenhum momento um plano de assassinato do ex-juiz, do ex-ministro e atual senador Sérgio Moro. É um plano de sequestro. Da família mencionou também o plano específico ou não? Da esposa e das filhas? O que aparece muito a rotina do Sérgio Moro. E aí um pouco da rotina da família também é uma hipótese que eles trabalham. Mas me chamou bastante atenção isso, porque ontem os investigadores tinham falado isso comigo, que era um plano de sequestro, e surgiu essa hipótese de assassinato, e olhando o processo não se confirma. Gabriela, como é que fica agora a situação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já que ontem ele estava falando que protegemos o nosso adversário em cumprimento da lei ali, se apropriando um pouco do trabalho da Polícia Federal, mas ele próprio revelou elementos dessa investigação. No começo até foi criticado por ter tuitado um senador, um promotor, sem revelar os nomes. Depois os nomes apareceram, ele falou sobre os nomes. Quer dizer, ele mostrou que havia uma investigação, que houve uma operação, que aquelas pessoas de fato estavam envolvidas. Quer dizer, ele jamais colocou, nem sequer por hipótese, a possibilidade de armação. Agora o presidente da República, o chefe dele, né, porque é o chefe ali dos ministros, ele dá uma declaração em sentido contrário. Como é que fica a situação do Flávio Dino? Eu acho que o Flávio Dino está corretíssimo, né? O Flávio Dino está agindo como ministro da Justiça, com coerência, cooperando com a Polícia Federal e respeitando a independência e autonomia da Polícia Federal. Acho que é irretocável a postura do Flávio Dino. Agora, com relação ao presidente Lula, a gente tem que entender, né, que ele foi preso injustamente, né, justamente pelo ex-juiz, né, ex-ministro da Justiça e agora senador Sérgio Moro. Então, é natural que uma pessoa que tenha se sentido injustiçada, que tenha sido presa, aprisionada, impedida de ir ao velório do próprio irmão, perdeu a esposa, né? Dentro dessa Operação Lava Jato, sofreu tudo que ele sofreu, né? Durante esse processo, é natural que ele sinta um certo ressentimento, né? E que fale de vez em quando alguma coisa. Agora, eu queria só fazer um reparo, porque eu ouvi o Joel chamando o ex-presidente Lula de canalha, ouvi a Raquel e o Felipe Moura falando que chamou o presidente Lula de canalha, mas ele falou que a declaração é canalha. Bem na hora que ele falou, no meu caderninho. Uma diferenciação importante, Gabriela. Tempo. Uma declaração canalha e leviana. Jamais chamei o presidente de canalha. Ok, então declaração canalha leviana. Mas o que eu não posso admitir é ouvir o Hélio comparando Lula com Hitler
e falando que ele é também equiparado ao PCC. Eu acho que aí a gente tem que falar uma coisa é a pessoa dar uma declaração infeliz que se sentiu vítima de um sistema e com relação ao desafeto político. Outra coisa é você fazer uma comparação com Hitler e PCC. Isso eu acho que a gente tem que fazer... Então, Hélio, pelo amor de Deus, porque a gente está com o presidente da República eleito legitimamente, que defende direitos humanos, que defende liberdade de expressão, que defende as instituições, e eu não posso estar, né, aqui no programa sem fazer esse reparo. Uma comparação, Gabriela, com Hitler e PCC, Hélio. O que é isso? Pelo amor de Deus. Hoje, a oportunidade para o Arena atacar e desse jeito também, vamos com calma, né? Muita calma nessa hora. Eu não comparei o Hitler ao Lula, o Lula ao Hitler. Eu disse que o Lula está cometendo o mesmo erro do Hitler durante a Segunda Guerra de ter aberto 2 frentes de polarização. Foi isso que eu falei. E eu disse também, ou seja, eu não estou falando que o Lula é Hitler, não é nada disso. E eu disse também que o Lula, com o seu desejo de desforra, essa mania de desforra, pensa igualzinho ao PCC, como a gente está vendo hoje, que queria fazer uma desforra ao Moro. Não me parece nem um pouco além, né, Hélio? O Lula não quer matar o Moro, né? Não é nem um pouco comparado ao Hitler. Não, mas também não quer sequestrar, um pouco além. Chega a ser... Se tem alguém que está sendo leviano aqui, esse alguém é você, Hélio, nessas suas comparações que são disparatórias. E vamos fazer um recorte também, né? Com todo respeito, Hélio, que é o meu gentleman aqui do programa, discutindo respeitosamente. Vamos fazer um recorte. O Lula, quando deu uma entrevista ali, acho que era para o Brasil 247, num desabafo, ele disse que quando visitavam ele na prisão, ele estava muito revoltado e falava, eu quero ferrar com esse cara que está me prendendo aqui. Naquela situação, num desabafo, ele falava para os próprios policiais e os próprios membros do Ministério Público que estava muito chateado e queria ferrar com aquele cara, naquele momento. Agora, em um segundo momento, também outra fala infeliz, que eu concordo que foi uma fala infeliz, ele pega e se manifesta no sentido de, não sei não, se essa operação aí, porque tudo que na Lava Jato ele suspeita, e a operação na cabeça dele foi conduzida pela juíza, então pode ser que tenha algum vício na operação. E falou esse negócio de armação do Moro. Também está equivocado, mas daí para você comparar com PCC e com Hitler já é uma longa distância, né? Mas, Gabriela, você está levando a minha fala a um limite que eu não falei. O desejo de desforra é a comparação entre o que pensa o Lula e o PCC. Não estou fazendo outras ilações. O desejo de desforra. O Lula disse há 2 dias atrás que está aqui para se vingar dessa gente e se referiu ao Sérgio Moro. O PCC... Agora não. Ele estava reportando ao tempo da prisão. Ele falou, estou aqui. Estou aqui, não estava aqui. Estou aqui para me vingar dessa gente. Mas a gente sabe o contexto, a gente sabe o contexto político, né? Quando você coloca o Lula e o Hitler na mesma frase, eu sei que a sua comparação foi restrita, ou o Lula e o PCC no mesmo contexto, né? Você está de alguma forma vocês estão levando a comparação para onde vocês querem. Vocês querem se ofender com uma comparação. Posso diferenciar duas coisas? Primeiro, ninguém está se ofendendo aqui. Vou diferenciar duas coisas. A gente só está colocando a coisa no mesmo nível. Ele cometeu o mesmo erro do Hitler. A sua comparação com o Hitler é apenas com relação à estratégia militar. Ali eu não vejo muito problema. Mas você dizer que a intenção dele é a mesma do PCC, daí não dá, né, Hélio? Daí é um pouco demais. Isso, mas que o desejo de desforra é o mesmo. Mas não é o mesmo desejo, mas não é. Um quer sequestrar, ou matar. Não importa como vai ser. Desculpa, daí é um pouco demais. Perdão, não importa como vai ser efetuado esse desejo de desforra. O Lula vai fazer um tipo de desforra, o PCC quer fazer outro tipo de desforra. A minha comparação é que os dois têm o mesmo desejo de desforra. Não. E vocês estão chegando a uma conclusão que não foi... O desejo é o que ele quer fazer, né? É muito diferente. E eu preciso fazer uma observação. A Gabriela disse que hoje era oportunidade para o Arena bater no presidente Lula, atacar o presidente Lula. Enfim, não é isso que o Arena faz, né? A gente está aqui fazendo jornalismo, mostrando as diferentes posições. O presidente deu essa declaração de trazer informações, fatos e as análises sobre essa declaração, como a gente faz com o ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as figuras públicas no país. Esse é o nosso trabalho. O Arena vai continuar fazendo jornalismo, seja a respeito de qual político for, de qualquer ideologia, analisando as declarações que eles próprios dão. Se alguém fez um ataque hoje, foi o Lula ao atual senador Sérgio Moro,
acusando, sem qualquer elemento, como foi reconhecido por todos aqui, de armação, nesse caso do plano do PCC, de sequestrá-lo. Então, a gente faz a devida crítica. Quanto maior é a gravidade de uma declaração por uma autoridade, por um agente público, maior, evidentemente, vai ser o tom da crítica, como foram altos os tons contra as declarações bárbaras de Jair Bolsonaro, eventualmente golpistas, ou de estímulo a tudo aquilo que acabou resultando nos atos de 8 de janeiro. A gente aponta aqui a sujeira e as barbaridades de todos os lados, mas entende que haja divergências por aqueles que não veem dessa forma determinado lado.